Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. O vídeo de hoje é bem interessante, por que não dizer de certa forma é polêmico. Eu não tinha mais nenhuma pretensão de discorrer sobre esse assunto, né, se é pecado ou não um cristão se tatuar, mas eu recebi por algumas vezes mensagens lá no Messenger de uma moça chamada Suelen, que por algumas vezes me chamou. Diz: PH, grava um vídeo tratando sobre essa questão, né? Eu estou com muita dúvida. Uns dizem que é, outros dizem que não é, né? E qual é a sua visão sobre essa questão? Bom, como eu não posto somente aquilo que eu quero postar, né? Ou seja, eu não posto vídeos ou não posto textos, é, somente aqueles assuntos que eu gosto, né? Que eu gosto de falar, que eu gosto de comentar. Mas eu também posto aquilo que os irmãos me solicitam. Então eu vou tratar sobre essa questão. Meus irmãos, ah, de antemão, vocês sabem, nós chegamos aos 5.000 inscritos aqui no nosso canal, com a graça de Deus, tá bom? E como eu havia prometido, nós faríamos um sorteio quando chegássemos aos 5.000 inscritos, sorteio desse meu livro aqui, que eu escrevi o ano passado, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, Resgatando uma Doutrina Esquecida pela Igreja, tá bom? É um livro que tem 104 páginas, é um livro cativante, gostoso de se ler, exegético, expositivo e assim por diante. E eu estarei fazendo o sorteio desse meu livro para um dos meus inscritos. Como é que vai funcionar o sorteio? Você, primeiro, você vai ter que curtir o vídeo, você vai ter que comentar e você vai ter que compartilhar. Não adianta apenas curtir e comentar, se não compartilhar. Se você apenas curtir e comentar, mas não compartilhar, você não vai participar do nosso sorteio aqui, tá bom? E vai ser exatamente, tem tudo a ver com esse vídeo aqui das tatuagens, tá bom? É esse vídeo. Esse vídeo da tatuagem você vai ter que curtir, você vai ter que comentar. Não importa se é um comentário contrário, mas você comentando, você já estará participando do sorteio, tá bom? Então você também terá de compartilhar este meu vídeo aqui das tatuagens, tá bom? E depois nós estaremos notificando aos irmãos através de um pequeno texto ou de uma frase, como eu sempre faço aqui, também lá no Facebook, né, do ganhador ou da ganhadora, né, aqui do livro, tá bom? Então fique atento, se o irmão ou irmã que ganhou o livro, né, não entrar em contato comigo, eu estarei fazendo um novo sorteio, tá bom? Meus irmãos, vamos lá, vamos tratar sobre essa questão das tatuagens. Quando falamos sobre as tatuagens, a questão é que não há nenhum texto dentro da revelação neotestamentária para nós tratarmos sobre essa questão, né? Então fica difícil nós fazermos uma exegese, né? Vamos fazer uma exegese para entender o texto, o contexto, o conteúdo, o significado original, entender a mente do autor neotestamentário, o que ele falou sobre as tatuagens. Não há essa possibilidade porque o Novo Testamento é silente, tá bom? Então, para nós argumentar sobre as tatuagens, é, vai mais no sentido da liberdade da consciência, da liberdade cristã, tá bom? Então, dentro do Novo Testamento não existe texto bíblico, né? Nós temos no Antigo Testamento, e eu já vou comentar já já, tá bom? E não são muitos, não, são poucos textos do Antigo Testamento que falam não sobre tatuagens, mas sobre cortes, né? Sobre cortes na carne, no corpo, e nós devemos entender em que contexto foi essa proibição, tá bom? Mas antes, os proibicionistas, eles se utilizam de textos dentro do Novo Testamento, né? Então eles vão citar, por exemplo, para dizer que tatuagem é pecado, eles vão citar 1 Coríntios 6 e 12. Esse é o mais conhecido, né? Não somente tatuagens, mas é pecado ingerir bebida alcoólica, né? É pecado usar piercing, entre outros. Uh, e assim por diante. Então eles citam 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, ou seja, nem tudo é proveitoso. O problema é que eu não vejo esses mesmos proibicionistas de tatuagens ou de outras coisas usar esse mesmo texto para falar, por exemplo, na questão do dinheiro. Por exemplo, se você conferir a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 3, o apóstolo elenca os requisitos para quem deseja um ministério pastoral, né?
E no verso 3 ele fala também que o ministro do evangelho, ele não deve ser cobiçoso, de torpe ganância, tá bom? Em outras palavras, o ministro, ele não pode ser apegado ao dinheiro, ok? Todos nós sabemos que o dinheiro é bom, é maravilhoso, mas todos nós sabemos também que o poder que o dinheiro tem, né? Então, é interessante porque eu não vejo os proibicionistas de tatuagens, de bebida alcoólica, tá bom? Usar esse mesmo texto de 1 Coríntios 6,12 para falar do dinheiro, né? Você sabe que o dinheiro tem sido usado para coisas muito ruins. Muitas pessoas usam para prostituição, né, entre outras coisas. Muitas pessoas que não usam para essas coisas, né, que não condiz com a vida cristã, mas usam, trabalham de forma exagerada, não tem tempo para Deus, para a família, para a igreja. É um maluco que trabalha a vida toda e vai morrer trabalhando, querendo enriquecer e querendo dinheiro e tudo mais. Eu não vejo essas pessoas dizendo sobre o dinheiro: olha, o dinheiro é permitido, mas não é proveitoso para mim. É lícito, mas não me convém. E nós sabemos do poder que ele tem sobre a vida das pessoas. É? Se não tem um poder assim tão grande o dinheiro, porque há uma série, há N textos bíblicos falando sobre o dinheiro, sobre a ganância, sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todas as espécies de males. E o apóstolo Paulo diz que o ministro não deve ser apegado ao dinheiro. Pois bem, eu não vejo essas pessoas falando sobre o dinheiro, que é permitido, mas não convém. Ou não é proveitoso para o cristão. Quando você recebe, quando você trabalha o mês todo e recebe, né, o seu salário ali, eu não creio que você é um desvairado que pega, amassa o dinheiro e joga na lata do lixo. Olha, ele é permitido, mas não me convém. Percebe? Eu não vejo essas pessoas, mas é sempre aquelas coisas que eles julgam como pecado. Ou seja, eles se colocam na posição e na postura de Deus. Sendo que não há nada dentro da revelação neotestamentária falando sobre essa questão, né? Então, a nossa postura é se calar. Aí você cita também 1 Coríntios 6,19. Paulo diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Mas Paulo não está falando de tatuagens. Paulo está falando de um pecado específico. Tá bom? 2 pontos. Prostituição. Lá em Corinto, nos dias do apóstolo Paulo, eles estavam argumentando, dizendo assim: olha, o corpo foi feito para o sexo. Então, vá em frente. Se entregue aos prazeres sexuais. E aí havia todo o problema com meretrizes, com prostituição. E aí, nesse sentido, Paulo fala que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá bom? Tem nada a ver com tatuagem. Agora, em Levítico, capítulo 19, verso 28, há um texto bíblico falando sobre marcas no corpo, né? Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. 2 pontos. Eu sou o Senhor. Bom, mas se você usa esse texto de Levítico 19, verso 28, para entender que há uma proibição ainda hoje sobre tatuagens, que nenhuma pessoa, especialmente crente, pelo amor de Deus, crente, pelo amor de Deus, pior ainda, né? Um crente não pode fazer tatuagens com base nesse texto aqui em apreço. Se você argumenta com base nesse texto, então você deve também de argumentar com base em Levítico, no capítulo 20, verso de número 16. Olha o que o texto diz. Melhor, verso de número 13, tá bom? Verso de número 13. Quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Note que o texto está falando do pecado da homossexualidade.
Quando também o homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação e certamente morrerão. Bom, a verdade de Deus é absoluta. Ela não pode ser relativizada, né? Não é o que prega a cultura, ou não é o que dizem que os tempos mudaram, os tempos são outros, precisamos ser mais modernos. Não, a verdade de Deus não pode ser relativizada, é absoluta. Tá bom? E a homossexualidade é pecado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa é a verdade. Mas o texto fala que os homossexuais devem de morrer. Ora, você usaria esse texto de Levítico 20, verso 13, para aplicar ainda hoje? Se você pegar um homem deitado com outro homem, você vai matá-lo? Você vai apedrejá-lo? Está no conjunto do mesmo contexto de Levítico 19, verso 28, sobre as tatuagens, né? O texto fala sobre marcas no corpo. Está no mesmo conjunto de contexto. Você quer ver um outro texto? Levítico capítulo 20, verso... Deixa eu conferir aqui a referência bíblica para ver se eu anotei direitinho. Verso de número 10. Levítico capítulo 20, verso de número 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Ora, o adultério é uma verdade absoluta, aqui e em qualquer parte do mundo, tá bom? Era dentro do judaísmo, continua sendo dentro do cristianismo. Por quê? Porque adultério é uma verdade absoluta e é pecado, tá bom? Independentemente da cultura, independentemente dos costumes, independentemente da região, independentemente do país, tá bom? Adultério sempre será pecado. Mas note que o texto fala que o adúltero e a adúltera também devem de morrer. Ora, Levítico 20, verso de número 10, também está no mesmo conjunto do contexto de Levítico 19 e 28. Hoje, na tua igreja, quando um homem trai a sua mulher e tem relações sexuais com a mulher de outro, você e seu pastor e a sua comunidade local manda matá-los? Manda apedrejá-los? Ora, está no mesmo conjunto da lei aqui de Levítico 19, verso 28, sobre a marca do corpo. Agora confira Levítico capítulo 21, verso de número 5. Não farão calva, deixa eu conferir aqui, verso 5. Não farão calva na sua cabeça, falando sobre os sacerdotes, né? E não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Há uma proibição aqui para os sacerdotes de não se poder cortar os cabelos e também de não reparar os cantos da barba. Ora, nós estamos cientes que não existem mais sacerdotes hoje, assim como na época do Antigo Testamento. Todo crente individual é sacerdote, conforme a primeira carta de Pedro 2 e verso de número 9. Todo crente é sacerdote. Sacerdote, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, ok? Os reformadores do século XVI enfatizaram isso, que não é um clero, não é os pastores, os ministros que são sacerdotes, tá bom? Os intocáveis, os ungidos, todo crente é sacerdote. Estamos cientes que sacerdotes não existem mais hoje. Note que está no contexto judaico, no contexto do Antigo Testamento, naquele contexto de leis. O texto fala que eles não podem rapar a cabeça nem aparar a ponta da barba. Mas no capítulo 19, voltando lá, no mesmo contexto das marcas no corpo, verso 27, também fala sobre não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Ora, você não corta o seu cabelo? O texto está dizendo que não é para cortar o cabelo. O texto está dizendo que não é para danificar a ponta da barba. Você tira a barba? Bom, está no mesmo contexto aqui, essas proibições, né, que eu apresentei do capítulo 20 e do capítulo 19, estão no mesmo conjunto do contexto das marcas no corpo. Se você quer aplicar e literalizar um texto aqui
para dizer, olha, tatuagem é pecado porque lá no Antigo Testamento fala, se você quer aplicar a literalidade desse texto, você deve de aplicar outros. Caso contrário, isso é um erro gravíssimo de interpretação de texto. Tá bom? Não é nem teológico, exegético, hermenêutico. É interpretaçãozinha de texto de colégio mesmo, tá bom? Aí tem que ir lá procurar a professorinha no colégio aí qualquer e tirar dúvidas com ela. Tá bom? Mas note, meu irmão, que o texto fala sobre que há uma proibição aqui no sentido dos mortos, né? Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Então as pessoas se tatuavam em honra aos mortos. Não somente isso. Eu descobri há um tempo, estudando sobre essa questão, que em descobertas arqueológicas recentes também descobriram que na época do Antigo Testamento, né, as nações pagãs que ladeavam Israel, elas se tatuavam para venerar, para reverenciar alguma divindade pagã. Então elas não faziam uma marca, uma tatuagem, entre os egípcios já existia isso, né? Elas não faziam porque achavam bonito, por exemplo, mas faziam para honrar algum deus pagão. A pergunta: você fará uma tatuagem para honrar alguma divindade pagã, cristão? Ou você fará porque acha bonito o desenho? Responda para mim. Qual a tua motivação? Aí você diz, mas Jesus faria tatuagem? Uma vez me argumentaram nesse sentido, né, no Facebook. Jesus fazia tatuagens? Será que Jesus fazia tatuagens? Pelo amor de Deus, o que tem a ver aqui? Bom, vamos lá. Para se ter coerência, Jesus usava barba. Você usaria barba porque Jesus usava barba? Jesus usava uma túnica. Você usaria uma túnica porque Jesus usava túnica? Jesus usava com sandálias, andava com sandálias alpáricas, né? Você andaria hoje com sandálias alpáricas? Jesus nunca se casou. Você nunca se casaria porque Jesus nunca se casou? Jesus geralmente andava a pé ou de jumento, né? Ou de barco. Você andaria a pé, de jumento ou de barco? Porque Jesus porque Jesus nunca fez, você também não faria? Percebe? Então, precisamos atentar para isso. Não é pelo fato de termos exemplos de que Jesus fez ou não fez que isso serve como mandamento ou como regra para a nossa vida. Ok? Precisamos atentar para isso. Agora, para concluir, eu gostaria de chamar a vossa atenção. Qual a sua motivação, meu irmão, minha irmã, em se fazer tatuagens? Qual a sua motivação? A minha motivação é para glorificar a Deus. Bom, eu não creio que você fará uma tatuagem simplesmente para a glória de Deus, né? Existe um argumento desse tipo, né? Se devemos fazer tudo para a glória de Deus, será que uma tatuagem vai glorificar a Deus? Né? Mas, meu irmão, eu não creio que, por exemplo, uma mulher que vai a um salão de beleza e corta os seus cabelos, pinta, né, os seus cabelos e sai toda produzida, eu não creio que ela fez isso simplesmente para glorificar a Deus, né? A questão é que eu não sou hipócrita igual você é, tá bom? Eu não sou hipócrita, não. Né? Ou você, meu irmão, quando deixa a sua barba, você simplesmente deixa a barba crescer porque quer glorificar a Deus por ela? Ou você deixa porque acha bonito, ok? Ou porque é algo, faz parte da tua vaidade, né? E que, de fato, nem toda vaidade fere princípios bíblicos, tá bom? Então, você, homem e mulher, você faz isso simplesmente para glorificar a Deus ou porque acha bonito? A tatuagem eu vejo nesse mesmo sentido. Você não vai se tatuar simplesmente para glorificar a Deus, você vai se tatuar porque acha bonito, tá bom? Se eu fizesse uma tatuagem, eu faria motivado também porque eu acharia bonito, né? Então, você deve de atentar à motivação, você deve de atentar ao desenho. É claro que você não vai desenhar um demônio, né, nas suas costas. Você não vai desenhar uma caveira no seu braço. Isso não condiz com um cristão. Então, atente para isso, né?
E eu espero ter respondido essa questão. Não esqueça, meu irmão, de deixar o seu comentário, curtir e compartilhar para poder participar aqui do nosso sorteio, tá bom? Abraço.